Boa noite, Wallace. Tudo bem? Então eu Bom, graças a deixei. Beleza. Vamos que vamos. Então eu deixei aqui na capa, olha que interessante, um drone, porque hoje a tecnologia ela está presente para fazer ensaios. Não tem como desvirtuar, desvincular. Coisa. Vocês não devem estar enxergando nada ainda, né? Nós estamos enxergando, sim, pessoal. Está enxergando a apresentação? Estamos enxergando o drone aqui. Ótimo. É isso mesmo. Espera aí só um minutinho, que eu já vou retornar aqui. Eu dei uma mensagem aqui, o que eu faço? Esse computador não tem memória, eu perdi o meu. Acabei de saber hoje que tudo que eu tinha. Não, tudo que eu tinha não, mas o computador foi de saco. Eles estão ferrados para o AutoCAD, né? Vamos ver se eu arrumo uma solução aí. Porque eu estou sem AutoCAD. Não vai. Ô, Júlio, Oi, aqueles exercícios lá, concluindo ele, aí põe para enviar lá, já está entregue? sim. Ah, beleza, então. Se você for, você deve estar perguntando pelo formulário, né? Isso. Se você for pelo formulário, você vai receber uma cópia. Não uma cópia do exercício, mas uma confirmação que você enviou, ok? Aí eu já enviei os três sábado e até agora eu não recebi, não. Colocou o e-mail certinho? Hã? Você não errou Coloquei, aí e-mail, não? você resolve lá os questionários, aí tá lá no final para enviar, né? Aí você envia, aí tá lá escrito lá assim, o professor irá avaliar, não sei o que lá. É de ensaios? Os três. Uhum. Não, daqui a pouco eu mostro para você, Beleza, tá bom? Daqui a beleza. pouco a turma vai estar mais cheia. Eu espero, normalmente não mostro no início, não, porque tá mais. O pessoal está chegando. Então, a gente falou sobre tecnologia. O primeiro que a gente vai ver aqui é a questão do dobramento e flexão, tá? Eles são importantes, né, na verificação de características e propriedades estruturais, sejam eles no corpo de prova ou no próprio material. Então, assim, né, normalmente, a partir de um corpo de prova, que é realizado o ensaio, por quê? Porque é um ensaio destrutivo, principalmente o dobramento, não tem recuperação do material em si. Então, é muito importante isso é uma diferença, né? Você pega uma determinada parte do material, retira, né, faz a medição das propriedades ou faz o ensaio das propriedades daquela parte do material e a partir dali você tem uma noção, você tem a certeza que o material vai resistir. Isso é uma inferência muito utilizada em estatística também, tá? Agora, o que diferencia o dobramento da flexão, tá? A gente vai ver ali que a natureza dos dois é um esforço perpendicular. Então eu tenho uma força aqui, ó, deixa eu pegar um ponteiro aqui. Então eu tenho uma F, uma força que está sendo aplicada contra o material, só que em sua seção, né, horizontal, ele está, né, ou seja, na dimensão maior do material você tem o quê? Um ângulo de 90 graus, um ângulo ortogonal. Isso é característica de dobramento, isso é característica de flexão. O que diferencia o dobramento do flexão? O dobramento, normalmente você vai verificar a ductilidade do material e você vai trabalhar na deformação plástica. Então, por exemplo, eu peguei essa primeira fotografia, essa figura aqui, que é o quê? Ductilidade e tenacidade de solda. Então, quando você pega o material como ele está aqui no corpo 1, ele está aqui nesse corpo 1 aqui, e faz o dobramento dele, chegando no corpo 2, você faz uma análise visual da área da solda,
essa área da solda aqui, ó, se não ocorrer trinca, ele está aprovado. Isso é denominado um ensaio qualitativo, não tem números, tá? Então, não está escrito aqui, mas a terceira característica do ensaio de dobramento é que ele é qualitativo. Ele olha a qualidade do material. Qualitativo. Ok? Então, é qualitativo. Agora, quando se fala flexão, olha a diferença. Materiais frágeis. Dobramento, a gente fala de materiais dúcteis. O dobramento, eu falo de qualitativo, né? Está aprovado ou não, trincou ou não. A flexão, ela vai te dar números. Tá? Então, por exemplo, o módulo de elasticidade do material é um número que o ensaio de flexão me fornece. E pode substituir ou complementar informações de tração. Então, quando o material é muito frágil, muitos, né, dos ensaios, eles, em vez de fazer um ensaio de tração, parte para o ensaio de flexão, que você vai conseguir ter dados melhores. Eu tenho esses gráficos, tá? Não vou mostrar aqui por causa do tempo. Nosso tempo está horrível, mas tudo bem. Depois, quem quiser, eu mando os materiais, as apresentações do semestre passado, eles tinham mais informações, eu tive que dar uma enxugada, senão a gente não vai dar conta. Tá bom? Então, o que eu queria é que vocês entendessem que, normalmente, o dobramento é para materiais dúcteis, flexão materiais frágeis. O dobramento faz a medição qualitativa, a flexão me fornece números, e claro, né, ela pode, com esses números, pode fornecer propriedades também. A dobramento fala de materiais dúcteis, a flexão me fala de materiais frágeis. O dobramento trabalha na deformação plástica e a flexão trabalha na deformação elástica. Tá bom? Isso é importante. Quando se fala de flexão, você vai ter uma tensão de flexão, vai ter uma força proporcional e tem uma região interessante aqui. A região interna é denominada uma região comprimida, eu coloquei aqui de vermelho. Existe uma linha neutra, ó, passei por cima dela, e vou colocar de cor diferente aqui a parte inferior, e o material, ele sofre tração. Olha que interessante, a parte interna do material sofre compressão, a parte externa sofre tração. E aí eu pergunto para vocês, e a linha neutra? O que acontece com a linha neutra, hein? E agora? Essa pergunta é difícil. O que acontece com a linha neutra? A parte interna, que eu coloquei de vermelho ali, ela comprime. A parte externa traciona. E a parte amarela ali, que é a linha neutra? Não sofre nada? Isso! O Renato chegou arrebentando a boca do balão. A linha neutra não tem esforço nenhum. Por isso o nome linha neutra, tá? Inclusive, quando se vai fazer conformação, por exemplo, estampagem, a linha neutra é muito importante para você calcular o raio de abertura, né? Aquele raio que você vai desenvolver a peça. Você tem a peça dobrada, o desenho, você vai fazer um cálculo ali. Para ela aberta, você fazer o quê? Você cortar ela certinha, para que não tenha nem falta e nem excesso de material que você vai jogar no lixo. E na sucata, né, professor? Sucata vale dinheiro. Quem é empresário aí sabe disso. Certo, Alisson? Bom, até aqui tranquilo. Falam ok aí, professor, tá tudo bem? Só um minutinho. Certíssimo, professor. Aqui que está muito barulhento. Certíssimo, professor. Eu, como empresário, eu sei que sucata vale muito. Bom, enquanto eu fui fechar a porta ali, eu acho que o Alisson falou que ele é empresário e que sucata vale muito. Alguma coisa nesse sentido. Vamos lá. Pega o jogo. Então, para fechar aqui o ensaio de flexão, né, os materiais são frágeis e resistentes, né, normalmente aí, aqueles fibra de carbono, aqueles materiais sintéticos, são muito utilizados esse tipo de ensaio, tá? É o ensaio de flexão.
estruturas de concreto, normalmente é utilizado aí o dobramento, mas pode ser aí, a flexão pode ser utilizada em alguns casos, tá? Então, essa é a diferença aí. Você tem um extensômetro, o funcionamento é o mesmo, né? Tem uma carga contra o material, e ele deve ser utilizado para a leitura da flecha. Ok? O que você avalia na tensão de flexão do material? A tensão de flexão, modo de elasticidade, resiliência e tenacidade. Tudo isso pode ser com números, porque eu estou falando de flexão. Se eu estivesse falando de dobramento, não há números. Está bom ou não está? Trincou ou não trincou. Ok? Tranquilo? Quanto vocês agora vamos fazer um exercício muito difícil. Cuidado para não errar. Estão enxergando o exercício aí? Como mudo? Não, não estou mudo. Sim. Ok. Vamos ver como é que está aqui. A, B, C, D. Alguém já respondeu. Renato, letra C. Já tem uma letra C aqui, ó, na votação. Se eu soubesse como difícil escrever no PowerPoint. Saudade de quadro, né, moça? Tudo bem, não terá quadro. CCB, pronto. Acabou, né? CCB, 2C e 1B, já deu aí para a gente terminar e passar para o vídeo. Tem a letra C, tá? Então, o dobramento é a ductilidade. Se falasse aqui flexão, a letra B estaria correta. Se fosse flexão, o limite de resistência pode sim ser avaliada pelo ensaio de flexão, mas o dobramento a gente fala de ductilidade. A gente fala de qualidade de materiais, materiais dúcteis, fala se está trincado, tem trinca ou não. Beleza? Encerro aqui um pouquinho a apresentação para a gente ver o ensaio de dobramento, que é um vídeo rápido, né? A pessoa está... O professor tá ligeiro. Rapaz, tá danado, viu, Wallace? Eu estou sofrendo muito com isso, viu? Porque... Bom, parar a apresentação... tá toque de caixa, né? Mas tudo bem. Estou engrafado, não posso ficar reclamando. Tá fácil não, professor. Mas vamos tocar Tá o barco. difícil, mas nós vamos vencer. Olhem aí, observem se vocês estão enxergando torque aí. Estão enxergando torque aí? Tá. Beleza. Ok. Então, aqui é um exemplo de ensaio de dobramento. Ok? Peguei isso aí só para a gente ver o que funciona. Ó. Torque laboratório mecânico. Dobramento fala-se de qualidade, ductilidade, qualitativo, né? Não sei o número, tá? Qualitativo, material dúctil. São essas informações. Ó, isso aí que faz. Essas partes são chamadas cutelos, tá? Você pega uma determinada solda, olha que interessante, ela não trincou. Está aprovado ou está reprovado? E aí? Aprovado. Vocês acham? Aprovado, né? Isso não apareceu, apesar de estar ali meio estranho ali, mas não apareceu trinca, não. Não apareceu trinca, a solda tem boa tenacidade aí, de acordo com a norma. Pode ser que só um detalhe para vocês terem ideia, que esse dobramento aqui foi a 180. Então, dependendo do tipo de material, né, se é um material, por exemplo, com maior fragilidade, você não pode dobrar ela a 180. A norma não vai permitir dobrar a 180, porque ele vai trincar todos. Não, todos estão ruins. Não.
tem dobras com ângulos diferentes desse aí para diferentes tipos de materiais. Ok? Vocês terem uma noção aí como é que funciona. E aí tem o dobramento lateral, normalmente, né, para o sentido da solda, você faz dobramentos aí de formas diferentes. Agora da face da raiz. Aí, que bacana. Mostrou o dobramento, mas pelo menos mostrou ali o que seria esse lateral, né? Lateral é uma determinada... Você vai pegar um sentido do corpo, tá? E tem essa apresentação aí, né? Depois eu mando para vocês a diferença do lateral, tá? A forma que ele é dobrado, eu vou fazer um desenho aqui, ó. Então, ó, essa é a vista superior. Então, a força, né, vai pegar a peça nesse sentido, ou numa vista lateral, ou podemos dizer que você quer a vista frontal e aqui a vista superior, você vai dobrar ele nesse sentido e vai dobrar ele nesse sentido aqui, tá? Que é a diferença aí de face para o dobramento lateral. Peraí que tem alguém querendo entrar. Então, normalmente a norma pede esses dois aí para ter uma garantia maior aí, um range, né, uma margem de qualidade maior da característica da solda. Vamos voltar para a apresentação. Daqui a pouco, se for o caso, a gente vê mais um vídeo bacana aí sobre ensaios. A gente fecha dobramento e flexão, tá? E a gente entra no ensaio não destrutivos visual. Antes de falar de visual, a gente tem que ter uma noção seguinte: o que é um ensaio destrutivo ou aquele não destrutivo? É claro que existe aí alguns conceitos um pouco divergentes. Um que eu gosto muito é aquele que marca ou aquele que não marca a peça. Então, vou dar um exemplo, eu vou em cima do cerne da questão. Eu querendo entrar aí. O Ellison. Ele já está, não. O Ellison já não está Entrou. aqui. Entrou agora. Não, obrigado, tudo bem, isso mesmo. O professor está sem celular aqui, me ajudem nessa aí, muito obrigado, tá? Então, vamos no cerne da questão. Ensaio de dureza. Vocês acham que é destrutivo ou não destrutivo? Vou logo na polêmica, em cima do... E aí, vocês acham que dureza... Oi? Destrutivo, não? Destrutivo. A minha destrutivo, né? Isso. Então, depende do tipo de autor. Eu até esqueci qual que é agora, depois eu vou dar uma verificada no Queverini, no Garcia e no outro livro, vou dar uma olhada. Quando o autor fala para você assim, que ele marca a peça, o ensaio a dureza, ela entra como ensaio destrutivo, porque marca. Agora, alguns falam assim, né? O material pode voltar à operação. Opa! Então, tem muitos equipamentos que você faz um ensaio de dureza nele e ele pode voltar à operação. Não sei se vocês entenderam aí a questão em si. Então, depende, é muito relativo. Se você fala que marca ou não marca, o ensaio de dureza é destrutivo. Mas se você falar que, se o autor considera, né, que um ensaio destrutivo, ele não permite que o material pode voltar para a operação, aí você tem um problema. Por quê? Porque tem muitas peças que podem ser ensaiadas por dureza e voltar em operação. Entenderam? Ficou claro isso aí ou não? Ficou, pessoal. Entendeu que tem duas vertentes aí de pensamentos diferentes? Tá? Agora, tem peça que, mesmo com ensaio destrutivo, ela não pode voltar em operação. Por exemplo, pista interna de rolamento. Difícil. É difícil você deixar ali uma marca e colocar ele para rodar. Principalmente, dependendo de onde que esse rolamento vai, é um risco muito grande. Tá bom? Então, é o primeiro conceito. O segundo é o defeito versus destrutivo.
descontinuidade, defeito versus descontinuidade. O que é descontinuidade? Tá? Então, olha que interessante. Existe um copo aqui. Esse copo, é claro que o líquido dele aqui é refrigerante, certo? Lógico, né? Não pensa em outra coisa. E tem uma bolha interna. Então, vou marcar aqui, ó, tem uma bolha interna onde não há vazamento. Ou seja, essa bolha ela não compromete a operação e ela não permite ali um colapso estrutural do material, seja um reservatório, seja um copo, ok? Se não existe, se não interfere, peraí que alguém pediu para entrar, eu tenho uma descontinuidade. Eu tenho uma descontinuidade, mas eu não tenho um defeito. Então, o que caracteriza que uma descontinuidade vire defeito? O caso 2 aqui, ó, vou colocar aqui de marca-texto amarelo, verde, né? Quase igual. Existe um vazamento. Então, isso aqui, nesse caso, a bolha vazada, ela é uma descontinuidade, mas ela é também um defeito. Por quê? Refrigerante é um líquido muito precioso. Okay? E ali você está tendo alguma perda econômica. Se fosse um ácido, seria uma perda, pode ser uma perda, né, machucar pessoas, interferir no meio ambiente. Então, o defeito, ele passa por isso. Ainda tem a falha em si, né? E a diferença que eu queria que vocês considerassem é o seguinte: não há nem comprometimento estrutural, nem falha nem redução de operação. O segundo, o defeito, né? Ele vai interferir aí por uma falha, pode ser uma falha estrutural, ou ele vai interferir aí na perda de operação do equipamento. Ficou claro? Dá um ok aí, professor. Tranquilo? Então, isso é muito interessante, porque às vezes determinada solda ela tem um certo nível de porosidade, ok? Mas essa porosidade ela não influencia estruturalmente. O inspetor foi lá, viu, tal, não existe nada no contrato falando que não pode ter até um determinado nível. Você pega uma polegada ali e faz a verificação de quantidade que pode ter, beleza. Não interfere, está dentro da norma que pode ser aprovada, beleza, é uma descontinuidade, mas não é um defeito. Agora, interfere, pode reduzir estruturalmente, a solda pode vir a trincar. Opa, defeito. E existe até a caracterização ali que a gente pode considerar como contrato. O que eu estou falando de contrato? O cliente não quer, mesmo que não fale, que não interfira nada, o cliente não quer porosidade, nada, ele não quer nada, não quer porosidade. Porosidade eu não vou aceitar. Nesse caso, por força de contrato, é um defeito. Por força de contrato é um defeito. Por quê? Vai ter que refazer, né? Derrubou a solda lá do garoto, vai ter que fazer novamente, tá? Se a gente tivesse tempo, tá vendo era uma aula, né? Pelo menos, se, poxa, eu tô reclamando tanto do tempo, é porque eu traria aqui para vocês a Baker, né? Olha que interessante. A Baker aconteceu aí, é bem recente. E vocês acham que o que aconteceu na Baker foi uma descontinuidade ou foi um defeito, hein? Defeito, né? Quem viu a reportagem observou, não sei se vocês lembram, os furos poderiam ter sido relatados, né, sem nenhum tipo de aparelho, tá? Bom, estou sendo gravado, cala a boca. Ok? Então, a gente começa pelo ensaio visual, ensaio não destrutivo. O primeiro ensaio aplicado pelo homem deve preceder os demais por diversos motivos. Então, vai fazer um líquido penetrante? Opa, primeiro faz o ensaio visual. Por quê? Simples de ser aplicado e pode detectar descontinuidades e defeitos auxiliando outros ensaios. Você vai verificar uma trinca em uma determinada solda com o líquido penetrante, mas se você for fazer o visual, tá rachado, pô, professor, que palavra, tá trincado, tá partido ali, de fora a fora. Precisa de fazer líquido penetrante? Não precisa.
porque tem que ser o primeiro ensaio, tem que ser aquele que inicia o processo. Econômico e rápido, e já poderá ser efetuada a recusa do material, foi o que o professor acabou de falar, né? Recusa de materiais processos logo no início do processo de produção. O que mais? É isso aí, acabou. Agora, qual foi o principal equipamento do ensaio visual, hein? Esse você tem que cuidar muito. O olhômetro. Isso, o olho, né? Então, o inspetor, ele tem que, todo ano, ele tem que fazer, não só, né? Claro que ele tem que fazer ali todos os ensaios, ensaio não, os exames, perdão, né? Às vezes tem que fazer um exame ali dentro do que a empresa pede, os laborais, né? Mas esse do olho é extremamente importante. E o Ishihara é esses três circunferências. E aí o professor pergunta para vocês, vocês estão conseguindo enxergar bem aí quais são os números? Vamos lá, qual que é o primeiro aqui, ó, da esquerda para a direita? Ó, esse vai ser inspetor. 6, 45 e 8. Ó, matou, né? Não matou. Quase tá bobo não, hein? Você viu? Ok? Então tem. Professor, só isso que eu consigo enxergar. Agora essas letras em cima aí, quando lá no serviço lá, eu não enxergo nenhuma. Então você tem que procurar lentes corretivas, né? Então, o Periódico, ortho-hartério, esse ortho-hartério que é exatamente para verificar se você tem miopia, hipermetropia. E aí, tem o terceiro aqui, ó, o NSTC. E aí eu pergunto para vocês, quem é daltônico? Só explicar que daltônico, né, é aquela pessoa que ela não enxerga as cores igual a grande maioria das pessoas enxerga, tá? Então, normalmente, elas enxergam ali no padrão cinza, tá? Então, são duas cores, né? Ou três, não sei nem identificar isso, mas eles não enxergam verde. O verde, para eles, pode ser um cinza desse aqui. E aí eu pergunto para vocês, as pessoas que são daltônicas, elas podem ser inspetores? E aí, hein? Dá um parecer médico aí para o professor. Pode não. Não sei. Não sabe, né? Pode, né? Queria influenciar a opinião de vocês aí. Elas podem. E esse SNTC aqui é um exemplo, tá? Que eles não precisam de enxergar as cores, mas eles têm que enxergar contraste. E enxergar contraste. Então, que número que é esse aqui, ó? Circulei de vermelho. O senhor pegou pesado, né? Eu não posso ser. 67? 67? Isso, vocês estão bom. Podem ser inspetor sim, estão enxergando bem. O Arson tá cor de águia. Ele está reclamando, né? Mas tudo bem. Ok, pessoal? Então, esse aqui é o SNTC. Claro, se a pessoa ela tiver aquela noção, se ela estiver enxergando o contraste, ela pode ser, sim, inspetor. Tudo bem? Ô, Júlio. Oi, pode perguntar. Volta lá rapidão. Essa, depois do 44 aí, ó, não tem letra nenhuma aí, não? Claro que tem. Tem não, pessoal, não tem número nenhum, não. Tem o número ali. 44, à direita do 18 também não tem nada aí, não. Viu? Quem acertar esse número aí, ganha $1 milhão. Não, né? Vamos lá. Parecendo 13. 13 é galo, né? No chute, Renato. 13 é galo. Vamos lá. Não, mas tem um número assim, tá? Eu também não estou conseguindo enxergar. Isso aqui, se eu não me engano, aqui é 1, entre o 4 e o 3 aqui. Depois do 18 não consigo enxergar. Depois do 44 também não consigo enxergar. Eu estou sendo bem honesto. Aí é só para jovem. No papel, talvez no papel fica
fácil de identificar, tá bom? Do Beleza. 18 é 12. Ó, 18 é 12. Alguém já está enxergando bem aí, extremamente bem, né? Ganhou 1 milhão de Então, reais. os equipamentos... Oi? Diego ganhou 1 milhão de reais aí, ele acertou. Ó, Alisson, paga ele agora. Tô fora. Vamos lá. O seguinte, então os equipamentos auxiliares, a lupa é importante, o turboscópio, né, só para vocês terem ideia, ele tem uma câmera na parte frontal dele e você permite que, né, imagine aquelas tubulações em que não tem como, né, devido ao seu diâmetro ser, não tem como você fazer a inspeção. E às vezes distâncias enormes, então você tem um material, um videoscópio, um turboscópio, que você consegue fazer ali um ensaio visual filmando, tá? Eu tenho um vídeo filmando para vocês, não consigo, né, administrar essa questão aí de passar o vídeo toda hora, tá? A gente encerra aqui, ó, no exercício, então, lupa, turboscópio, espelho, tudo isso são microscópio, tudo isso são equipamentos auxiliares ao ensaio visual. Beleza? Certo? Enquanto eu deixo isso aí, eu vou puxar aqui um arquivo legal para vocês. Falta 2 minutos ainda no nosso intervalo mágico. Isso? Não sei por que é mágico não, mas é. Isso é importante. Eu estava muito tenso os dias atrás, né? Hoje eu estou mais calmo, meu computador estragou mesmo. Então, tem jeito, já estou calmo. Agora Não esquenta a cabeça não, pessoal. é aquilo que não tem remédio, o remediado tá. Se fica nervoso e tal, não tem Piorar. Pronto. Conseguiram resolver? Alguém já falou aqui que é a letra DDD. Ué, não ficou fácil. Todo mundo falou DD. O defeito é uma descontinuidade que pode comprometer o serviço ou performance da peça, enquanto a descontinuidade é uma falha na estrutura da peça que pode ou não comprometer a peça. Perfeito. Um defeito é uma descontinuidade, agora eu parece filósofo. O defeito é uma descontinuidade, mas nem toda descontinuidade é um defeito. Parece filosofia, mas não é. Tranquilo? É a letra D mesmo, tá? Espera aí que eu vou apresentar a minha tela inteira e demonstrar isso aqui antes da gente ir para o intervalo. Estão enxergando entrega aí? Tá. Pois é. Eu já mandei isso aqui para vocês. Eu dei uma atualizada aí. Vamos entregar os feitos. O professor está disposto a ajudar vocês no que for necessário. O CAD, o CAD está mais crítico, né? O José Carlos entregou e o Marcos Bicalho entregou o Jean Facial. Tragam as dúvidas do professor. Mande mensagem via WhatsApp, Fumaça. O que mais? Ô, Júlio, Pode falar. Eu não vi meu nome, não, hein? No CAD, sim. Aí tá Alisson Marçal Neves. Opa, perdão, excluiu o Alisson errado, né? Isso. Vamos corrigir isso agora. Aí, meu amigo. Aí eu assustei agora, ele tá doido, hein? Não, já está resolvido. Pronto. E ó, a cagada está consertada. Tranquilo, só vamos dar uma parada, a gente volta aí às 21h51. Mas o que vocês tiverem de dúvidas em relação ao PET, algumas pessoas têm solicitado ajuda. Normalmente eu gravo um vídeo e coloco para todo mundo, mas não vão deixar de entregar, não. Estão no sufoco danado mesmo. Eu acho que quanto mais a gente postergar, mais sofrimento virá pela frente. Então vamos eliminar de uma vez esse sofrimento e correr para o abraço, tá bom? Às 21h52, nós voltamos aqui com força total. Pode perguntar. Ô, Jolim,
Oi, pode Por falar. acaso eu vou sair daqui a pouco para trabalhar. Eu só para trabalhar. Se por acaso a internet cair aí, eu assisto o vídeo gravado. Ótimo, beleza. Se por acaso a Isso que internet. não tem problema não. Ótimo, obrigado, tá? Eu tinha demais. Beleza. Vamos vendo eu salvar aí. Vamos, né? Então, o planejamento hoje é 14/12. Daqui a pouco. Não, não está vendo, não. Deixa eu ver.
Bom, e a gente tem fechado aqui a questão do penetrante. Deixa eu ver o que vocês estavam enxergando. Sei que vocês estavam enxergando. Então, a resposta aqui é a letra D. Tá? O defeito compromete, né? O defeito compromete o serviço ou performance da peça e a descontinuidade pode ou não. Quando ela comprometer, ela é um defeito. Quando não, temos uma descontinuidade. Esse meu som está funcionando? Sim, está. A gente passa para o terceiro dos 4 ensaios que a gente vai ver hoje, que é o líquido penetrante. O penetrante ele tem um histórico interessante na ferrovia. Então, no início, né, do século passado, século XIX, era utilizado na indústria ferroviária do método de óleo e giz. Como que surge isso, né? Ao longo do tempo, eles deixavam as peças em óleos quentes, imersas, para retirar, né, exatamente aquele excesso de graxa, de material ali, acaba sujando muito, para fazer a limpeza da peça. E aí, com o tempo e observação, a característica de pegar essas peças, deixar imersa e jogar um determinado material bem astringente, como um giz, um talco, alguma coisa, eles começaram a observar que esse material, o giz, ele fazia uma absorção daquele material, né, desse óleo que ficava ali, às vezes, 2, 3 dias quente ali na peça. Você jogava um determinado material seco, como o giz, fazia absorção, e eles observavam uma trinca naquelas áreas. Poxa, isso aí serve, então, para a gente fazer esse tipo de ensaio. A gente pode verificar isso, né? Deixar a peça no óleo, no querosene, e depois pega talco e a gente vai conseguir enxergar se o material tal não, se tem trinca, no futuro ele vai quebrar, então a gente tira ele de serviço. Em 1942, exatamente na época da guerra, o Robert Spitzer, né, aperfeiçoou o método do óleo e giz e produziu um método conhecido como líquido penetrante. Então, o princípio é o mesmo utilizado na ferrovia, claro que com melhorias, aí você ganha produtividade, você ganha assertividade no método. Bacana? Né? A indústria ganha, né? E a gente ganha também, ok? Então, o que é o líquido penetrante? Detectar descontinuidades superficiais, e isso aqui é muito importante, né? Ele tem que estar na superfície, é um óbvio volulante aí, mas tem que tomar cuidado. Tanto que eu coloquei abertas na superfície, como, tem que ser redundante, né? Trincas, poros, entre outros materiais sólidos e não porosos. Então, quando o material é poroso, não pode ser feito líquido penetrante. Por quê? Porque o poro vai mascarar o resultado. Ou com superfície grosseira. Então, superfície grosseira tem que tomar cuidado usando o líquido penetrante. Princípio básico, um líquido e um revelador. Aqui está o resultado, na verdade, as etapas. Então, existe uma preparação inicial. Acredito que vocês já viram alguma coisa em manutenção industrial em relação a isso. Tem um tempo de secagem. Então, primeiro você tem que fazer a limpeza da peça. Depois você faz a aplicação de um líquido normalmente de cor vermelha, né, na cor roxa, púrpura aí, do penetrante. É bom ser uma cor ali que destaca, para ficar fácil de visualização. Tem esse tempo para que o penetrante ele consiga, por capilaridade, a propriedade chama-se capilaridade, tá? Adentrar ali na trinca. Se a gente lembrar de capilaridade, é só a gente pegar aí um canudinho, alguma coisa bem fina, colocar, mergulhá-la no líquido. E aí, o que acontece? Se você... Só para vocês lembrarem o que é capilaridade, tá? Rapidinho aqui. E aí, se você faz o seguinte, você tem uma quantidade aqui de líquido, né? O ideal é que
No canudo, principalmente se ele for transparente, você consegue enxergar isso melhor. No canudo, ele teria que estar na mesma altura. Por quê? Porque a pressão que está exercendo aqui no copo é a mesma pressão que está exercendo no canudo. Só que se ele estiver muito fino, vai ter uma tensão nas paredes do canudo que vai fazer com que esse líquido ele fique numa altura maior do que a altura do líquido do copo. Se a pressão é a mesma, por que esse fica com altura maior? Por causa dessa tensão superficial no canudo, chamado de capilaridade. Isso é importante no líquido penetrante, por quê? Porque é essa capilaridade que faz com que o fluido consiga entrar, porque normalmente a trinca é muito pequena. Tá? Então, essa capilaridade, molhabilidade também é importante, mas principalmente a capilaridade é muito importante para o líquido penetrante, tá? Então, o primeiro passo aí, né, a gente falou preparação, aplicação do penetrante, remoção do penetrante, normalmente se o penetrante, a gente vai comentar daqui a pouco um pouquinho, for removível a água, é lavar mesmo, é pegar a peça e jogar água em cima, e aí você tem o tempo para a secagem das peças, a aplicação do revelador. O revelador já é normalmente um spray na cor branca, tá? Então ele contrasta bastante com a púrpura, ele contrasta bastante com o vermelho, e você consegue enxergar ali a trinca. Tá? Aí faz os laudos finais do registro e a limpeza final, se isso for importante, né, para a peça ali se alterar alguma operação posterior. Vamos ver um vídeo legal, tem um vídeo muito bacana, em inglês, né, mas vocês não vão conseguir enxergar. Um minutinho, deixa eu achar ele aqui. Tirar a propaganda, né? Achei. Vou tirar a apresentação. Apresentar a minha tela inteira. Olhem que vocês estão ensinando no Destructive Test Dye Penetrant Inspection. Nossa, o inglês está lindo. Já viram aí? Esquece o inglês. Uau. Pode ir? Bem, pessoal, deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar. Estou enxergando, pessoal. Desculpa. Tá? Ok, vou voltar um pouquinho então. Obrigado. A gente fica em dúvida. O princípio, ó. Primeiro limpar a peça, né? A capilaridade. A água, lavando mesmo. Revelador. Agora é
Pergunta, essa peça está trincada? Tem alguma trinca nela? Nuances. Parece No que não. Quest não. Opa, parece que não, né? Tem. Boa. Tem? Opa, alguém já falou que tem. Vamos ver. Ó, esse aí é o penetrante. 10 minutos, normalmente as normas falam de 10 a 15 minutos, tá, gente? Pegar a STM aí, né? A BNT. Fez a limpeza. É claro que o nível de água ali tem que se tomar cuidado, né? Não precisa ser um super jato de água, mas pode ser lavável. Ó, então ele absorve, olha que bacana. Aí, ó. As trincas, né? Estão mostradas aí. Esse ainda, se observar um pouquinho, você consegue enxergar a trinca. Vamos ver o próximo se tem. Ah, essa aí tá boa. Vamos até voltar aí. Tem trinca aí, não tem? Não tem trinca aí não, hein? O cara quebrou isso aí porque estava muito nervoso no dia, né? E aquela pedalada ali. Ó, apareceu, né? Aí, ó. E aí as vantagens e desvantagens, né? A maioria dos materiais podem ser testados, simples e baixo custo para impressão, para inspeções mais simples, e as desvantagens, né? Somente pode ser só pela superfície, ou seja, só as descontinuidades e defeitos superficiais. Não existe informação sobre a profundidade, né? Você não sabe qual que é a profundidade da trinca, você sabe que tem trinca ali, você não consegue verificar qual que é a profundidade. E por último, né? Aqui está falando que superfícies porosas, que eu falei, né? Se você tem uma porosidade muito elevada, você tem ali muita ranhura na superfície, ele fica complexo também de fazer um ensaio. Ok? Então, era bacana esse vídeo, queria que vocês vissem, né? Apareci na tela. Opa! Então, esse sou eu mesmo. Vamos lá. Muito engraçadinho, né? Beleza, pessoal? Viu que no último ensaio ali, a trinca não era visível? Não, então você teria que observar bem. Eu, pelo menos, não consegui, né, no pedal ali da bicicleta, identificar a trinca. Então, só depois, com o processo de líquido penetrante, é que ficou claro onde que se encontravam as trincas. Bacana? Eu tinha comentado aqui que as propriedades do penetrante, lembra da capilaridade, Cláudio? Capacidade de penetrar pequenas aberturas. Então, a capilaridade é importante, tá? E aquilo que eu comentei, né? Se fosse olhar pela pressão, isso aqui teria que estar tudo no mesmo nível. Só que a tensão superficial do tubo aqui faz com que ele esteja elevado. Ou então, um nível mais baixo do que o nível da pressão atmosférica. Isso é importante porque faz com que o material ele seja, né, absorvido pela trinca. Ser capaz, outras propriedades, né? Manter-se em aberturas relativamente grandes. Por que grandes? Né? Porque tem as trincas de menor valor, mas as de maiores também têm que ser identificadas. Ser removível da superfície onde está aplicado, então aquele revelador ele tem que, né, absorver o penetrante, ter a capacidade de espalhar-se em fino sobre a superfície de ensaio e apresentar brilhos, e conseguir enxergar a trinca em si. Estável quando estocado ou em uso, ter baixo custo, claro, né? E não
não deve perder a cor ou fluorescência quando exposto ao calor, luz branca ou luz negra, e não deve reagir com material ensaio. Claro, não pode ter reação química, senão você começa ali a ter uma corrosão ou alguma coisa parecida que poderá inviabilizar a peça ou própria embalagem. Não pode ser inflamável, tóxico, e não deve evaporar ou secar rapidamente, não penetrante, né? O revelador ele tem essa característica de ter um talco, um giz misturado com álcool, pode ver que ele tem aquela característica de secar rápido, mas o penetrante não. Em contato com o revelador, deve sair em pouco tempo da cavidade que estiver penetrado. Bom, aqui eu trouxe para fechar uma tabela. Quais são as características? Tem o tipo 1, que é o penetrante fluorescente. Esse fluorescente ele é realizado com a luz negra. Daqui a pouco a gente vai ver um filme ali. O que é essa luz negra? Essa luz negra é uma luz com uma determinada frequência em que você precisa de escurecer. Você joga ela contra a peça no escuro ali, você consegue identificar, tá? Então existe ali penetrante fluorescente, sim, e o contraste colorido, que é o mais comum, que é esse que a gente viu ali nesse vídeo agora, tá? E o método A é água, tá? O penetrante de contraste colorido B, por exemplo, emulsificável lipofílico, solvente e hidrofílico. O emulsificante lipofílico e o solvente normalmente são aqueles, vamos dizer, penetrantes que se você jogar água diretamente na peça, você não consegue fazer a limpeza. Mas se você misturar, né, esse emulsificante, né, ou esse material junto com a água, você consegue fazer a limpeza do material e retirar o excesso. Tá claro? Então você não consegue com a água fazer uma limpeza direta. Você precisa de um elemento químico que misturado à água para conseguir fazer a limpeza do material. E o último, o hidrofílico, dissolvido somente em solúvel, normalmente são para aquelas peças em que a água, né, ela gera uma oxidação muito grande. Então, você não pode a peça não pode ter um contato direto com a água. A maioria dos materiais aí é o tipo 2A aí, por exemplo, né? O que é esse tipo 2A? É o penetrante de contraste colorido, que é o 2, com a A, que é a retirada, normalmente, a água. É o mais barato. É claro que quando você precisa, por exemplo, com trincas de larguras menores, o solvente, o hidrofílico, por exemplo, ele é mais interessante também, só que no caso, né, tanto o processo como o próprio produto é mais caro. Beleza? Ficou muito complicado esse último aí, não? Esse último quadro? Então, ok, professor. Principalmente esse último. Vocês entenderam aqui que é um é fluorescente, tá? Então você precisa de uma câmera escura, você precisa de uma luz fluorescente, daqui a pouco eu mostro isso para vocês. E o contraste colorido é esse que a gente viu aí no vídeo. Claro que você tem aquele que limpa diretamente com a água, tem aquele que você só limpa com o solvente, e tem aquele que é um emulsificante, que você faz uma mistura de um solvente com água, e você consegue fazer a limpeza do mídia. Ok? E aqui, ó, o tempo, lembra que eu falei que existe normas, né? Da ASME, por exemplo, né? A ASME aqui, ó, ou a STM, ó, é 165, ele determina tempo de espera. Então, por exemplo, se você vai fazer aço, alumínio, né, ensaio de forma fundidos em solda, que tipo de descontinuidade você quer ver? Porosidade, trinca? Você aplica o penetrante e espera 5 minutos. Então, tem todos aqueles procedimentos, mas na hora que você aplicar o penetrante, você tem que esperar 5 minutos. Tem que dar tempo do penetrante ser absorvido pelas trincas, depois joga o revelador e também espera 10 minutos para depois fazer a expansão. Ok? Então, tem normas, tem tempo, né? Não é feito de qualquer jeito e tem os procedimentos corretos aí para ser feito. Beleza? Exercício aí para a gente fixar o conteúdo.
Estou sentindo que minha turma está me deixando, né? Tinha 17, agora eu tenho 14. Daqui a pouco eu estou sozinho. Acredito que não. Já me soltaram o gabarito e letra C. Concordam? Já tem um aqui, ó, letra C. Ó. Esse aqui não dá. Empatado. Nenhuma das alternativas. Mais um aí para desempatar. E a gente... Pronto. Desempatou de vez. A união faz a força, né? Normalmente a democracia ganha, mas nesse caso não. Tá? Materiais porosos. A porosidade, o professor tinha comentado lá no final do vídeo, até em inglês lá, né? As vantagens e desvantagens. E materiais porosos, eles mascaram. Como tem muito poro, né? O que acontece? O penetrante, ele vai ser absorvido pelos poros e quando você jogar o revelador, vai puxar tudo. E aí você não consegue enxergar a trinca, tá? Então, materiais porosos não podem ser ensaiados por LP. Ok? Então, é a letra C. Acertou aí quem falou a letra C. Obrigado pela participação de todos. E a gente vai por último hoje, que é o partículas magnéticas. Partículas magnéticas, ela começa na magnese, tá? Com Tales de Mileto, 4 anos antes de Cristo. Então, eles já começaram ali meio que filosofando, né, falando que as pedras tinham alma, e por isso que elas conseguiriam atrair determinadas pedras. Por ser na cidade de Magnésia, magnetita, foi dado aí o nome desse tipo de ímã natural. E foram, ao longo do tempo, né, Pierre Maricourt verificou ali a propriedade dos ímãs, ele viu que os ímãs tinham polos, tinha polo norte, tinha polo sul. O Roque observou que ao usinar peças de ferro em aço no torno, com mandril imantado, as finas limalhas eram atraídas para as rachaduras visíveis existentes nas peças. Olha só, então em 1900 já começou, né? Falou, opa, peraí, por que as limalhas estão indo exatamente para a parte que está trincada? Vai dar alguma coisa boa aí para a gente estudar. E o que acontece com o campo magnético? É claro, tirando ali um determinado material, um aço, por exemplo, né, ele tem as orientações dos spins dos átomos deles divergentes. Olha só. Se você faz passar por esse aço um campo elétrico, esses spins se alinham. Olha que legal. Então, essa aqui eu vou chamar aqui de figura A e essa aqui de figura B. A letra A não está passando nenhum campo elétrico, então os spins dele estão todos desorientados. Quando se passa um campo elétrico, olha o que acontece. Os spins deles ficam orientados e isso gera um campo magnético e podemos falar que o material pode ser magnetizado. Então, existe um ímã natural lá da magnetita, mas existe aquele ímã que ele ocorre quando uma peça passa por ela, um aço, normalmente um aço, assim, passa uma corrente elétrica e ali vai gerar um magnetismo, tá? Existem as linhas de indução. Na figura de baixo aqui a gente pode ver essa linha de indução que vai do sul para o norte. Olha que legal, então. Então, existem polos. Vocês já brincaram disso, gente? Deixa eu ver se alguém aqui... Não, achei que alguém tinha... Alguém levantou a mão? Não, deu um barulhinho aqui. Eu mesmo. Mas deu um barulho de alguém escrever alguma coisa. Pode falar, Igor. Essa matéria já é do PET 3, Júlio? Essa matéria já é do PET 3, já, ó.
Tá por isso que eu não tô achando ela aqui. Perdão. Gente, eu Beleza. esqueci de avisar. O magnético já está no 3, tá? A gente já começa o PET 3 aí. Bom, Igor, é assim mesmo, tá? É o pipoco do programa aí. Acelerado. Acelerado. Por que que eu falei, nossa, tem que começar o PET 3? Eu preciso de ajudar vocês. Então, só que eu preciso do retorno, tá? Então, o Igor, por exemplo, é um dos que às vezes me chama, pessoa, isso aqui eu não estou entendendo bem e tal. Eu só gravo um vídeo, se for o caso, ou na hora ali eu já respondo, né? E aí é uma decisão minha, falei, não, isso aqui eu vou ter que pegar um pouquinho do conceito e gravar para ele antes de resolver. Não, isso aqui eu já posso falar para ele direto a resposta que ele vai entender. Tá bom? O importante é vocês me darem esse retorno. A gente, vou ser bem honesto, a gente não tem tempo. Ou a gente pega para fazer esse negócio, pega para fazer esses pets, tira as dúvidas logo, ou, né, você vai comer aí. Vai ficar tudo para trás. E vai comer um Chester aí no Natal com pet. Né, vai dar uma bocada no Chester e outra no pet. Brincadeira. Vamos lá. Ele está no 3, ok? Vocês já receberam 3, perfeito? Fiz essa confirmação hoje à tarde. Sim, já está com 3 já. Beleza? Eu já deixei o formulário do 2, parte 1 e parte 2. Eu mandei o Diego ele mandou para vocês. E essa semana eu já disponibilizo o formulário do PET 3 também, ok? O PET 1 é on-off. Foi bom você ter perguntado, que daqui a pouco eu volto para a matéria. Ele é on-off. Fez 100%. O 2 e o 3 eu vou corrigir ele com mais carinho. O 1 eu vou corrigir também. Tá? Vou até fazer um vídeo das questões que vocês mais erraram. Mas o 2 e o 3 eu vou dar mais um critério ali de pontuação ali, tá bom? De qualquer forma, estou aqui. Entre em contato comigo. Não fiquem com dúvidas, o professor está disponível, por mais difícil, por mais corrido que seja, tá bom? Vamos lá. Então, olha que interessante. Então, existe o polo norte e polo sul, até eu brinco com o seguinte, né, que se você tem uma hora que eles se atraem, se você pegar dois ímãs, tem a face dele que vai se atrair e a outra que vai acontecer a repulsão. Por quê, né? Por causa desses polos. Tá? O positivo aí, norte com norte vai repelir e o norte com o sul vai atrair. Existe uma característica chamada de permeabilidade magnética, e isso permite ou não o material ser ensaiado por partícula magnética, que são divisões de grandes 3 grupos. O primeiro, ferro magnético, materiais fortemente atraídos por ímã, ferro, cobalto e quase todos os tipos de aço, ideais para expansão por partícula magnética. Então, o material ideal para ser pressionado por partícula magnética, ele tem que ter esse Mi maior que 1, chamado de ferro magnético. Bom? Paramagnético, levemente atraídos por ímãs, não recomendados para a extensão. Por exemplo, platina, potássio, alumínio, cromo e estanho. Se eles são levemente, se você tentar fazer a inspeção, pode ser que dê certo, pode ser que não. Então, não é recomendado. E o diamagnético, aqueles que são levemente repelidos por ímã, a prata, o zinco, o chumbo, o cobre e o mercúrio. Vou colocar aí de cor vermelha. Se errar na prova, vai tomar cocão. Não é aplicável. Então, os diamagnéticos não são aplicáveis para fazer partícula magnética. Então, a gente já viu uma limitação de partícula magnética. Diamagnético não pode ser feito. Então, depende da permeabilidade magnética do material. Que palavra bonita, né? Permeabilidade magnética. Bom, e como que... Nossa, eu cortei uma parte da apresentação. E como que é realizado esse ensaio? Vamos pegar aqui uma coisa chamada campo de fuga. Então, vou voltar aqui com licença, só para vocês entenderem. Não existe uma linha de força contínua numa determinada peça,
Olha aqui, ó, existe uma linha contínua, ela tem um sentido, certo? Aqui, ó. Isso aqui você pode fazer o seguinte, né? Você não tem nada para fazer em casa. Se tiver ali malha de ferro, pega um ímã e joga por cima. Você vai ver essas linhas, chamadas linhas de indução. E aí, se aparecer a trinca, o que acontece? No local da trinca, essa linha que tinha um sentido contínuo, ele vai ser quebrado. Ó. Você vai ter as linhas normais, como se a peça não tivesse trinca, e aquelas... Por quê? Porque vai abrir dois polos. Se tiver um sul e um norte aqui, ó, vai ter outro polo aqui, ó, norte e sul aqui, ó. Vai ter minúsculos polos na onde que a trinca se apresentar. Por isso que você tem campos de fugas com linhas diferentes daquelas que seriam o normal. E é aí que o material, tipo as partículas, né, as partículas, elas ficaram mais concentradas nesse ponto. Você vai jogar o material fluorescente, e aqui, ó, a figura da esquerda. Toda essa trinca aqui vai permitir a visualização da trinca. Ok? Então, esse campo de fuga é que permite a visualização da trinca, porque o campo de fuga aparece dois polos e uma concentração maior de partículas, porque o ensaio é isso, né? Você magnetiza a peça, então a peça, né, passa uma corrente elétrica por ela, vai ficar magnetizada, você vai jogar ali uma concentração, pode ser fluido de ferro com um líquido, e onde tiver trinca, a concentração vai ser diferente do normal. E quando você joga a luz negra, você vai conseguir enxergar a trinca em si. Entenderam? Então, ok aí, professor. Não? Não, não fica com nada. Então vamos ver um vídeo, pronto. E resolve o problema. Pelo menos eu acho, né? Aí que eu vou tirar a apresentação. Dá só um pouquinho de paciência. Eu vou explorar um pouquinho aqui. Está acabando. Vamos lá, vamos lá. Estou sofrendo, professor. Né? Meu Deus, deixa eu ver se mesmo. Está mal. Não estou, não. Estão enxergando aí? Não destrutivo testing. Texto não estou falando disso. Mas até que razoavelmente. Vamos lá. Primeiro ele vai mostrar o princípio. Está aí a técnica de suspensão. Ó, vai magnetizar a peça, olha. A luz negra, ó. Escurece um pouquinho, olha a luz negra. A luz negra, ela permite, né, a verificação. Você tem que, normalmente, você tem uma cabine que você vai fazer o escurecimento, e essa luz, que ela tem uma frequência menor que as luzes visíveis, né, para o olho humano, por isso que é chamado de luz negra, permite a identificação da peça. Claro que tem que ter um composto fluorescente ali no fluido para ajudar a detecção de trinca. Isso aqui também é utilizado no líquido penetrante. Ok, pessoal? Só que, qual que é o princípio do líquido penetrante? Você precisa de um penetrante e um revelador. E depois você joga a luz negra. A partícula magnética, você precisa de magnetizar a peça e depois jogar o fluido e também a luz negra, tá bom? Um é princípio magnético, o outro é princípio por capilaridade. São princípios físicos diferentes. Ao princípio,
as linhas de campos magnéticas. Daqui a pouco aparece o campo de fuga. Opa, olha o campo de fuga. Ele interfere, né? Então, o campo de fuga, ele interfere nas linhas naturais do campo magnético de uma peça. E uma coisa interessante que eu não tinha comentado é que você consegue pegar trincas superficiais. Então, se tiver uma trinca abaixo aqui, 10 acho que até é muito. Vou colocar um pouquinho menos, 5 milímetros, que ela não se aponta na superfície, o teste consegue pegar. Consegue pegar trincas subsuperficiais, coisa que o hiperpenetrante não faz, tá? Agora ele jogou a suspensão ferromagnética e a concentração do magnetismo faz com que ele fique visível. Olha lá, o V, né? Luz ultravioleta. A trinca subsuperficial que o professor falou. Olha lá, o líquido penetrante não pega isso aqui. Por último, tá? Vou fechar a aula nesse vídeo aqui, mas queria que vocês entendessem isso aqui. A direção em que a peça é magnetizada, onde a passagem de corrente elétrica, você pode, quem quiser aí dar uma relembrada pela regra da mão direita, mas é importante a direção que o magnetismo está passando pela peça para você verificar a trinca. Ele mostrou a linha vertical, presta atenção, ele mostrou a linha passando na parte longitudinal da peça e olha como é que as trincas ficaram. Agora ele vai fazer as linhas diferentes. Viram a trinca, né? Agora vai mudar as linhas de campo. Ó, agora são perpendiculares. Ó. Eu vou mandar esse vídeo para vocês, vocês vão ficar voltando ele até perceberem isso aí. Ó. Que existe diferença, você consegue pegar a trinca, então o ideal é ter várias linhas para que você consiga pegar todas as trincas, tá? Ela tem que estar perpendicular. Aí, ó, apareceu. Trincas por fadiga. Bom, deixa eu encerrar aqui. Não vou encerrar. Vou no PowerPoint aqui. Falta. Aqui, ó. Aqui está mostrando a descontinuidade da veraceta transversal. E aqui algumas técnicas de magnetização. Esses dois últimos slides aqui, depois eu gravo alguma coisinha para vocês em relação a isso. A gente encerrou o tempo, você não vai tomar mais, né? Muita gente trabalha, tem que descansar, não é simples assim. Pessoal, então, muito obrigado. Antes de vocês irem embora, fechem o possível do PET. Mais uma vez, estou aqui disponível para a gente encerrar esses PETs aí e a gente terminar, tá? E qualquer outra coisa também, não precisa ser só PET, não. Pessoal, isso aqui, sei lá, eu trabalho numa empresa, fiquei com dúvida, queria aprender um pouquinho mais, a gente está disponível também, diferente ou não de pontuação em carga horária, né?
O conhecimento também é muito importante, principalmente se ele impacta na sua vida profissional, principalmente. Você pega, tá bom? Obrigado aí, boa noite para vocês. Você vai colocar isso no playlist lá, para vocês, quando quem quiser, se necessário, ver novamente, tá bom? Obrigado.